Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, hoje nós celebramos a Deus mais uma vez, porque a graça de Deus permitiu que nós celebrássemos culto a Ele. Nós, por conta das medidas de contenção e de controle sanitário, ainda estamos nos reunindo de modo extraordinário por meio de um culto virtual. Mas isso nunca foi e não será impedimento para que nós mantenhamos a comunhão viva com Deus e também uns com os outros. Vamos orar. Vamos pedir a Deus a sua direção para esse culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela maravilhosa graça, pela oportunidade que temos de celebrarmos juntos culto a Ti. Ó Deus, nós vivemos sob os limites, sobre as circunstâncias difíceis e desafiadoras desta pandemia. Mas sabemos que Tu és o Deus que nos acompanha, que continua guiando os nossos passos e nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, preside este culto, toma, Senhor, o primeiro lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Amor nos dê.
alegramos, gozando mesmo aqui, do alento da doçura que achamos sempre em ti, da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza. És tu também, Senhor, sem ti não nos assistem, nem forças, nem poder, de ti nosso alimento teremos nós viver. Do Inário Evangélico nós ouvimos e cantamos um dos seus hinos que nos inspira nesse momento de contrição, de quebrantamento diante de Deus. O hino 190 fala de Cristo, o pão da vida. Ó Cristo, pão da vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu. Em ti nós nos alegramos, gozando mesmo aqui do alento e da doçura que achamos sempre em ti. Da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. Sem ti não nos assistem nem forças, nem poder. De ti, nosso alimento, queremos nós viver. Com isso em mente, com esse hino no coração, vamos ter esse momento de quebrantamento, momento de confissão de pecados. Curvemos nossas cabeças, enquanto nós ouvimos o hino, oremos a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvai ao Senhor todos os povos. Os salmos nos convidam a louvar, mas vamos cantar ao Senhor. Você na tua casa, nós vamos adorá-lo, acompanhados pelos nossos ministros de louvor. Cantemos ao Senhor.
mas dos dias maus recusa-lhe a compaixão. Que estranho amor, de palavras só, nega a própria fé, desprezando o dom maior, a fé. Sem obras é morta, é morta. Fazei o bem a todos. Se alguém passar junto ao sofredor, estendendo a mão, demonstrar-lhe seu amor, verdadeiro amor, pronto a se envolver, fundo mergulhar e pagar pra acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Fazei o bem a todos sempre. Fazei o bem a todos sempre. Fazei o bem a todos sempre. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, voz também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom estar
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós já mencionamos esta passagem ou este fato: Jesus, pão da vida. E esse é o tema e o título desta pregação: Jesus, pão da vida. Para isso eu convido a cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Apenas um versículo, o versículo 35, onde a palavra de Deus nos diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Como é um versículo apenas, eu vou lê-lo novamente. Declarou-lhes, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema relacionado com pão, com pão e Jesus como pão da vida é sempre pertinente, é sempre importante, é sempre inspirador, sob inúmeros aspectos. E hoje nós também devemos sempre, cada vez mais, nos incomodar e nos preocupar com esse tema, porque ele é um tema vital da missão da igreja. Mas antes de nós falarmos sobre Jesus, o pão da vida, e antes de nós falarmos sobre esta afirmação de Jesus, eu queria convidar a cada um de vocês para, comigo, refletir um pouco sobre o contexto desta passagem. O contexto dessa passagem não é outro senão a fome. A fome do povo pobre. Na Palestina, nos tempos de Jesus, haviam pessoas que estavam à margem, pessoas que estavam de alguma forma excluídos, marginalizados. Existiam aqueles que estavam sofrendo formas variadas de opressão. Haviam pessoas que estavam sofrendo discriminação. Havia, acima de tudo, pessoas que estavam sofrendo por conta da limitação financeira, econômica, e por isso mesmo passavam fome. A fome, a opressão, a exclusão, o preconceito, esses fenômenos, esses acontecimentos, essas realidades, elas não passam à margem, não passam ao largo da missão de Jesus. Não. Jesus Cristo, ele se incomoda com essas coisas, ele enfrenta essas coisas, ele trata dessas coisas sempre de modo libertador. Jesus Cristo, se deparando com exclusão social, com opressão, com preconceitos, com diferentes formas de prejuízo da vida, da qualidade da vida das pessoas, ele se sente comprometido a transformar isso. E não é diferente no caso da fome. Mais de uma vez os evangelhos falam que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Num dos relatos dos evangelhos sinóticos, inclusive quando entardece e há uma grande multidão ao redor de Jesus, depois de um dia de ensinamento, de missão junto ao povo, especialmente ao povo mais pobre, Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos: dai-lhes de comer. Mas antes de dizer dai-lhes de comer, na verdade ele é contestado pelos seus discípulos que dizem: olha, tem muita gente por aqui, estamos num lugar afastado, já está entardecendo, vamos mandar esse pessoal embora. A solução que os discípulos encontram é uma solução fácil, é uma solução cômoda, dispensar a multidão. Entretanto, Jesus Cristo diz: olha, dai-lhes vós de comer. Jesus Cristo, sim, ele se deparou com esse problema social e não fechou os olhos para isso. Se Jesus Cristo fez isso, nós já subentendemos que é, sim, tarefa e missão da igreja, a todo tempo, em todo tempo, nos incomodarmos, nos preocuparmos, sim, com as questões econômicas, sociais, com a exclusão do povo, com a pobreza. E quando falamos de pobreza, lamentavelmente o nosso país, o Brasil, é talvez um dos países onde esse assunto mais salta aos olhos, especialmente por causa da desigualdade social do Brasil. Lamentavelmente, o Brasil ainda é um dos campeões mundiais de exclusão social, de desigualdade da forma como a riqueza é distribuída.
e isso se agudizou ainda mais com a pandemia. Os dados têm demonstrado, nas últimas semanas, nós tomamos conhecimento de que em um ano o número de brasileiros e brasileiras que passaram a estar no nível de pobreza extrema pulou de 9 milhões para 27 milhões. Mais do que isso, cerca de 50% da população brasileira agora, nesses dias, está sob risco de sobrevivência. Sua segurança alimentar está comprometida. É como se disséssemos para metade dos brasileiros: não há garantia, não há clareza, segurança de que eles terão almoço e janta. Isso é um problema grave. Fica mais grave ainda se nós sabemos que o Brasil é um país com tantas riquezas. Há muita riqueza, mas lamentavelmente concentrada nas mãos de poucas pessoas. Jesus Cristo se incomodou com situações como essa. Jesus Cristo, sim, ele se incomodou, e o texto que nós lemos, ele fala claramente isso. Jesus Cristo alimenta a multidão. O Evangelho de João, capítulo 6, no qual Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida, é um capítulo onde nós vemos que a temática do pão aparece frequentemente. Jesus Cristo, ele multiplica pão, ele alimenta a multidão, e nesse contexto é que ele vai dizer: eu sou o pão da vida. É nesse contexto que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo, o pão da vida. Mas antes de falarmos sobre o pão da vida e o sentido disso, vamos a esse fato maravilhoso. Esse relato do capítulo 6, ele, como eu há pouco disse, ele se completa com a afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Mas antes disso, Jesus Cristo multiplica pão para o povo. Esse relato dos evangelhos é algo que instiga e traz muita dúvida e muita inquietação a muitas pessoas. Como de tão poucos pães e tão poucos peixes se alimentou uma multidão? Como, depois de a multidão haver comido, ainda sobraram cestos cheios para guardar? Esse tipo de questionamento é pertinente, é possível, não é nenhum pecado esse tipo de pergunta, mas é o tipo de pergunta também que demanda uma resposta que presume a fé. De um pensador, Blaise Pascal, parece ter sido dito que eu creio porque é absurdo. Existem coisas para as quais nós não precisamos crer. A matemática, por exemplo, é uma ciência exata. 2 mais 2, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer circunstância, é 4. A matemática e as outras ciências exatas, por exemplo, elas não demandam fé, não demandam confiança, porque se trata de realidades, fatos demonstráveis. A fé não. A fé é como que um salto no escuro. A fé é uma certeza de coisas que nós não vemos. A fé é um mistério de graça na vida da gente. Muitas vezes a fé nos convida a dar um salto. Obviamente que vocês podem se perguntar, mas pastor, ter fé significa então abandonar a ciência? Ter fé então significa se orientar por coisas despropositadas? Atitudes, práticas de vida absolutamente absurdas e inaceitáveis? Não. A fé, ela se restringe ao âmbito do mistério da nossa relação com Deus. Mas o mesmo Deus que planta a fé no coração da gente é também o Deus que nos convida a prestarmos um culto racional.
Pessoas sensatas, pessoas amadurecidas na fé, elas combinam a razão com a fé. Sem incompetência, sem concorrência, mas sempre de modo equilibrado. Existem verdades, existem fatos que nos levam a ancorar e nos firmar nas verdades da vida, da ciência, do cotidiano, do bom senso. Mas existem outras circunstâncias que demandam o salto no escuro, a confiança, aquela tranquilidade do coração que sabe se acolhido, guiado, guardado por Deus. Fé é como no caso de Abraão. Você está tão convencido de que é guiado, guardado, conduzido por Deus, que você, orientado, guiado por essa fé, você troca o presente pelo futuro, o visível pelo invisível, o seguro pelo inseguro. Por isso eu diria que, para quem tem fé, ainda que seja algo absurdo e inexplicável, não deveria ser problema o fato de que Jesus alimentou a multidão. Ele é o mesmo que disse ao mar: "Siopa, cala-te". É o mesmo que deu ordem à tempestade para que ela se acalmasse. É o mesmo que da morte trouxe Lázaro à vida. São mistérios da fé, são mistérios da graça. Algumas semanas atrás, nós celebramos uma experiência maravilhosa, que é algo que presume fé, a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo venceu a morte. E a ressurreição de Jesus nos lembra da nossa ressurreição. Com isso em mente, com isso como base, eu diria, sim, Jesus Cristo alimentou uma multidão. Como ele fez isso? É mistério da graça de Deus, e a nós cabe simplesmente confiar. Nós chegamos então à terceira parte desta pregação e queremos então nos deter na afirmação de Jesus. Bíblias abertas. Declarou-lhes, pois, Jesus: "Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede." É importante sempre lembrar, Jesus Cristo fala isso no contexto da multiplicação de pães, no contexto de alimentação da multidão. Então Jesus Cristo diz, olha, como se Jesus tivesse dito: vocês se alimentaram, mas é possível que terão fome novamente. Mas o pão da vida, que sou eu, é o tipo de alimento que tem valor perene, permanente, eterno. Quem de mim se alimenta jamais terá fome ou sede. Quem bebe da água da vida, quem come o pão da vida, encontrou, meus irmãos, minhas irmãs, o sentido definitivo para as suas vidas. Não está mais à procura, à caça de nada. Encontrou aquela resposta para o mais angustiante de todas as perguntas. Qual o sentido da vida? Por que viver? Para onde iremos? Qual o sentido da vida depois da morte? Tudo isso se responde com essa fala de Jesus. Pão da vida. Quem dele come já não terá mais fome. Encontrou a resposta definitiva para todas as perguntas. A mais angustiante de todas as perguntas está resolvida, está respondida. Jesus é o pão da vida, ele é a salvação. Ele não é somente o portador da salvação, ele é a salvação. Ele é quem é capaz de nos dar a vida eterna, a vida plena. Crer nisso, se orientar por essa convicção, é de todas as coisas da vida, eu diria, mais importante. Porque a pessoa que se orienta por essa convicção, a pessoa que de fato se alimenta do pão da vida, ela tem problemas, tem dificuldades, tem lá os percalços e tribulações da vida que todos nós passamos. Mas essa pessoa é alguém que, quando perguntado, sabe dizer: a minha vida tem um sentido, porque
Eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei que a minha vida tem um sentido porque aquele que desde a eternidade me ama, Ele escreveu meu livro no livro da vida. Escreveu meu nome no livro da vida. Meus irmãos, que essa mensagem maravilhosa de Jesus nos inspire e que tranquilize os nossos corações, especialmente nos momentos de tribulação e de dor. Sabemos de onde viemos e para onde iremos. Sabemos o sentido de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Antes, porém, eu queria partilhar com alegria os aniversariantes dessa semana. Amanhã aniversariam a Maria do Carmo Silva, e da comunidade do Alarico, e a Odineia. E no dia 29, aniversariam o Alessandro, também do Alarico, e o pastor Carlos Alberto, que nos traz muita alegria também. Que Deus abençoe imensamente essas pessoas, sintam-se abraçadas por todos nós aqui da nossa comunidade. Vamos orar para terminar o culto? Senhor Deus, nosso Pai bondoso, te louvamos pela Tua palavra que vem ao nosso coração e inspira as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens orientado os nossos passos, tem nos abençoado. Obrigado, ó Deus, porque Cristo, pão da vida, tem nos alimentado. Ó Deus, especialmente agora, nesses momentos difíceis, trabalhosos da pandemia, dá-nos a segurança cada vez maior, a certeza de que Cristo, pão da vida, é o pão com o qual nós nos alimentamos. Nós oramos em nome de Jesus, agradecendo-te também por cada um destes aniversariantes. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente